Boa noite a todos. Como estão? Estamos estudando, dando continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Nair Lúcio, e vai trazer várias situações envolvendo Jesus e os apóstolos, com lições que servem não só para os apóstolos, mas para a humanidade toda. Esse capítulo 3 se chama Explicações do Mestre. Acontece na casa de Pedro, presente estão Pedro, a esposa de Pedro, provavelmente outras pessoas, Jesus, claro, e a personagem onde se desenvolve a pequena história, que é Sara. Sara é a esposa de Benjamim, que é um criador de cabras. Eu vou contar a história, então, que é pequena, e nós vamos fazer umas considerações. Bora lá? Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, onde Pedro morava, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas. Diz Sara: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa a expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor. Desculpa, peraí. Que falou em seguida a longo silêncio. Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino dos céus. Desculpa, do reino de Deus. A pequena assembleia na casa de Pedro recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio
é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. E essa é a passagem do livro transcrita pela sensibilidade de Neio Lúcio. Vamos fazer algumas considerações sobre esse conteúdo? Bom, tudo se passa na casa de Pedro, no lar de Pedro, mas poderia ser o lar de qualquer um de nós. Sara é uma mulher comum que expressa uma angústia que todos nós sentimos. Qual é essa angústia, gente? A admiração pelos ensinamentos de Jesus, pela Boa Nova, mas percebendo a dificuldade que nós temos em praticá-los. Isso era só problema da Sara? Claro que não, né? É problema de todos nós até hoje. Mais de 2000 anos e ainda estamos com as mesmas questões quase da Sara. A Sara poderia ser qualquer um de nós. O que que ela diz? Ela se sente presa a velhas normas. Poderíamos entender as normas aqui como hábitos. Presa a velhos hábitos. Quais são os velhos hábitos que ela mesma relaciona? Dificuldade de perdoar, egoísmo, apego às coisas materiais e ciúme. Quem tem ciúme das coisas? Quem tem ciúme aí dos livros espíritas? Ah, meu livro, fulana tá me pedindo, mas acho que eu não vou emprestar, não. Como se nós, ao desencarnássemos, fosse levar as coisas que nos são cara. Escolhi o livro espírita, mas podia ser qualquer coisa, um bem material, enfim. Nós gostamos muito dos possessivos, né? Minhas coisas, meu livro, meu carro, meu apartamento, meus filhos, meu marido, minha esposa. Nós adoramos os possessivos, né? Mas em verdade não são nossos. Pessoas estão no nosso círculo de convivência por determinado tempo, que nem sabemos quantos são, quanto tempo é, e as coisas existem para nos servir. Bom, na própria pergunta, nós já conhecemos essa pergunta, muito conhecida de nós espíritas, pergunta 913 do Livro dos Espíritos. Qual é a pergunta? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, é o nosso velho e conhecido egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que lá no fundo de todos há o egoísmo. No ciúme tem o egoísmo. No apego tem o egoísmo. Na dificuldade de perdoar tem egoísmo. Tem, claro. Ah, não vou perguntar ele, não vou perdoar ele, não. Não vou perdoar ela, não. Como que conseguiu fazer aquilo comigo, logo comigo? E eu nem merecia aquilo. Olha, egoísmo, né? A gente se acha melhor que o outro, a gente acha que a gente não merece. E, no entanto, a gente sabe que a gente só recebe aquilo que a gente tem condição de dar conta, que tudo é oportunidade de crescimento e aprendizado, ou expiação ou provação, que importa, nem precisa nem saber fazer a diferença. Aprende com a experiência e ultrapassa, né? Dá um passo a mais na nossa própria evolução. Qual é o conselho dos amigos que é ouvido lá durante o processo da conversa de Sara com Jesus? Pedro fala: Ah, a boa vontade é muito importante. E a esposa de Pedro, né? Fala lá a esposa de Simão, mas é Simão Pedro, fala da importância da fé. Os amigos apontando aí que é o que nos rodeia, né? Às vezes nós estamos passando por situações difíceis, um amigo relembra de alguma coisa, outro amigo relembra de outra, da importância daquela virtude. Rossandro Klinger, é conhecido palestrante espírita, nos diz o seguinte: o primeiro passo da cura é o autoacolhimento e a aceitação da própria sombra. Foi o que a Sara fez. O que que a Sara faz? Ela reconhece a própria limitação, reconhece a dificuldade. Isso é o primeiro passo no processo de cura. A gente entender onde estão as nossas dificuldades e onde a gente pode e deve melhorar. E aí vem a metáfora do leite e da ânfora. Jesus vai perguntar para Sara qual era a principal atividade da casa dela, que é a criação de cabra, e pergunta para ela onde ela
coloca o leite e é numa ânfora. O que que é uma ânfora? Todo mundo sabe o que que é uma ânfora? A gente foi pesquisar também, né? Vocês sabem o que que é ânfora? É aqueles vasos grandes, geralmente que tem duas alças. A gente vê nos filmes antigos ou em ilustrações, né, da antiguidade. Então, é um vaso grande, geralmente tem duas alças que permite carregar uma ou duas pessoas, e é feita normalmente ou de cerâmica ou de pedra, utilizada para líquidos e mercadorias. Se nós entendermos o leite como o conhecimento superior, e o vaso ou a ânfora, né? Vamos usar a palavra vaso, que é uma palavra mais conhecida de nós, né? Entendendo o vaso aí como o local em que é colocado o leite, sendo o vaso o nosso íntimo, onde acolhemos e armazenamos o nosso conhecimento, para que o conhecimento superior se torne puro, como é que tem que estar o vaso, gente? Também limpo, higienizado. O que que acontece quando, no caso da Sara, né? O vaso não está limpo, o que que acontece? O leite azeda, né? Ele se torna inservível para quem está armazenando o líquido naquele local, possa utilizar de muitas formas. Inclusive para venda, né? Quem é criador de cabra vai recolher o leite para fazer ou queijo ou para vender o leite a si mesmo. Se o local onde é colocado está sujo, naturalmente o leite azeda. Então, acontece o quê? Se o vaso não estiver limpo, contaminação. A mesma coisa conosco. Quando o conhecimento da Boa Nova, a mensagem do Cristo, da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, cai no coração cheio de ferrugem, o que que Jesus fala? Ferrugem do egoísmo velho, nem é do egoísmo novo, hein? É do egoísmo velho, que está aí, olha, há quanto tempo? Nosso companheiro de longa data e de muitas encarnações. Ferrugem do egoísmo velho. Jesus não fala nada, não dá ponto sem nó, gente. Não podia falar só, né? Ferrugem do egoísmo. Não, é do egoísmo antigo, que está ali, ó, dentro do nosso vaso, já fez morada ali. E a gente, o que que acontece? Não tem o hábito de promover essa higienização do vaso do nosso coração e deixou o egoísmo confortavelmente se instalar lá. E Jesus ainda fala mais. Quando cai em coração cheio de ferrugem do velho egoísmo, se degenera e se transforma no vinagre da incompreensão. Aí eu fui procurar sobre a questão do ferrugem, que é resultado da oxidação do ferro, que é uma reação química que ocorre quando materiais ferrosos, como ferro e aço, entram em contato com o oxigênio e a umidade no ar. Todo mundo sabe que a ferrugem, né? Se caracteriza por uma camada marrom avermelhada que enfraquece o metal, levando à corrosão e à deteriorização estrutural. Aí eu fiquei pensando cá com meus botões. Se a maioria das ânforas era de cerâmica ou de pedra, como é que dá ferrugem, gente? Aí eu pensei, bom, será que existiam ânforas de metal? Existia já ao tempo de Jesus, eu pesquisei. Mas era usado por pessoas de elite, era um objeto de luxo, não era usado pela maioria da população. As ânforas eram de cerâmica, de barro, né? Modificado de barro, ou de pedra. Aí eu fiquei, meu Deus, por que Jesus falou para uma criadora de cabras sobre ferrugem na ânfora? Aí eu fiquei, olha, eu fiquei meditando sobre isso, hein? Eu imagino. Vamos imaginar a seguinte situação: qualquer objeto de metal com ferrugem, né? Por menor que seja, se a gente joga lá dentro do vaso, o que que acontece? Contamina, não é? E transforma o que tem lá dentro. Então eu fiquei pensando aqui, nossa, nem no nosso vaso original, digamos assim, né? Usando a metáfora do Cristo, que é de cerâmica ou de pedra,
o metal que possa ser colocado ali e que enferruja é externo, é a gente que traz para dentro. Não é originalmente do próprio material que faz o vaso. Nós trazemos, nós aquisitamos esse elemento, esse vício, esse defeito, e trazemos para dentro do nosso coração e deixamos aí enferrujando e azedando quanta coisa boa, quanto conhecimento superior. Por quê? É a ferrugem do egoísmo. Eu primeiro, eu em segundo e eu em terceiro. E azeda. O vinagre era produzido a partir da fermentação natural de vinhos de baixa qualidade ao tempo de Jesus. E se degenera, Jesus faz a referência para o vinagre, a ferrugem do egoísmo dá origem ao vinagre da incompreensão. E a incompreensão, a raiz de tantos problemas para nós, seja na família, seja no grupo de trabalho, seja na casa espírita. A incompreensão, vem a intolerância, preconceito, e quanto separatismo, e quantos trabalhos que foram desfeitos, desorganizados, deteriorados a partir da incompreensão, que é fermento do egoísmo se transformando no vinagre da incompreensão. Conhecer o Evangelho é muito diferente de viver o Evangelho, não é, pessoal? O conhecimento sem a purificação do coração gera o vinagre da incompreensão, ou seja, pessoas que sabem a letra da lei, sabem o trecho do Evangelho, sabem a pergunta do Livro dos Espíritos de cor, mas são ácidas em sua atitude, azedas, para a gente refletir. Não só se a gente reconhece essas atitudes nos outros, mas principalmente se a gente reconhece essas atitudes em nós mesmos. A Sara confessa a sua dificuldade. E para o primeiro passo para se limpar algo é admitir que está sujo. Se a gente acha que o nosso vaso está limpinho, vou limpar para quê? Está limpo. Ela já admite que o vaso dela está sujo. Jesus fala sobre a herança dos profetas, que nós já recebemos grandes mensagens ao longo do tempo. Está lá, tá lá registrado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todas as religiões, em todos os povos, em toda a geografia da Terra. Mas o receptáculo que recebe essas mensagens não estava purificado o suficiente, limpo o suficiente para reter e exemplificar essa mensagem. Não são eles, somos nós. Ao longo do tempo de tantas encarnações, ainda mantemos o nosso vaso impuro, melhor dizendo, cheio de sujidades, cheio de detritos. Por isso diz que nós ainda reconhecemos a dualidade na humanidade. O que, que tem no seio da humanidade? Justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus. Mas o mais interessante é o que ele coloca depois, ao mesmo tempo. Assim não somos nós? Muitas vezes nós temos atitudes muito fraternas. Alguém pisa no nosso calo logo depois e a gente tem uma atitude antifraterna. Assim somos nós nessa dualidade. Nem sempre eu faço tudo o que eu quero fazer, porque a transformação ainda não é completa. Nós temos sementes incipientes, mas que ainda não se transformaram em árvores, com as raízes bem fundamentadas no bom terreno do nosso coração. O palestrante Marcelo Shoa disse em uma das suas palestras sobre obsessão que os conflitos mentais surgem exatamente dessa dualidade. Querer o bem, mas cultivar o detrito do velho hábito, ou melhor, velhos hábitos. E ele define como necessidade nós mantemos uma coerência doutrinária. O que é uma coerência doutrinária? O que é coerência em nossa vida? É a gente viver segundo aquilo que a gente acredita. Não dá para ser espírita na casa espírita. Só. É ser espírita como
é filosofia de vida. É em qualquer lugar. Eu não sou espírita na minha casa, eu tenho que ser espírita na vida. Por quê? Reconhece o verdadeiro espírita pelo quê? Todo mundo sabe essa frase, ou quase todo mundo. Pela sua transformação moral e pelos esforços em que empreende para ser melhor. Queria achar a frase do Kardec certinho, né? A gente vai lendo aqui tanta coisa. É reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. Está aqui essa frase. Está aqui na cabeça. Esforços que empreende para domar as suas más inclinações, as suas sujidades, pelos esforços que empreende para fazer a limpeza do vaso interno. Bom, deixa eu ver aqui o horário. Estamos quase acabando, não é isso? Leon Denis nos diz: lá os nossos amigos, Simão e a esposa dele, fala para Sara que é importante ter boa vontade e fé. Realmente, ter boa vontade, aquela predisposição de ajudar o outro e de cuidar de nós mesmos, né? Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor, enfatiza que a vontade é a faculdade soberana da alma. Sem vontade, a gente não faz nada. Com vontade, a gente faz tudo. E a gente só faz a nossa transformação se tivermos vontade. Por mais que a gente queira, eu não posso fazer a transformação, a reforma íntima pelo meu filho ou pela minha filha, ou pelo meu marido. Você não pode fazer por quem você ama. Só nós podemos fazer por nós mesmos, graças a Deus. Por quê? Porque senão o mérito não seria deles, seria nosso. Então, só nós, usando essa potência da alma, a faculdade soberana da alma, que é a vontade, é que nós podemos transformar-nos para melhor. Que é isso que estamos fazendo aqui, né? O nosso objetivo nessa encarnação, em todas as encarnações, é sairmos daqui melhor do que chegamos. Promover o nosso progresso, a nossa evolução. Aí muita gente vai dizer, ai, mas a minha vontade é tão fraca, gente, quase não consigo. Falta de quê? Exercício. Quando o músculo não está fraco, quem que o médico fala, a fisioterapeuta fala, o preparador físico fala? Ah, esse músculo aí está muito fraco, vamos exercitar. Os músculos da alma também precisam de exercício. Quanto mais utilizarmos a nossa vontade, usando o nosso discernimento, mais a vontade se fortalece. A gente já viu umas frases aí, né? Antigamente a gente via no para-choque do caminhão, agora a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, né? Os 3 Fs: força, foco e fé. Poderíamos usar os 3 Fs esse ano, hein? O que vocês acham? Força, né? É a vontade, a determinação, foco naquilo que a gente quer realizar e fé sustentando esse esforço de mudança. Bom, e no final da mensagem, o que que Jesus fala? Jesus vai muito amorosamente. Olha que coisa, gente. Jesus não senta num lugar mais alto na casa de Pedro, na cadeira principal, e faz a preleção e o discurso do alto. Não. Ele está no nível de todos, no nível orgânico e físico. Ele se levanta, acaricia os cabelos de Sara com discrição e humildade e conclui generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. O orvalho é o mesmo. No lírio resplandece, né? Quando bate a luz, parece um diamante. E o mesmo orvalho na estrada poeirenta vira lama. A gente nem percebe, só vê a laminha ali embaixo. O lírio-alvo representa a alma que busca a limpeza do vaso interno. Através do quê, gente? Como a gente faz essa faxina? É a vivência do amor, do perdão, da fraternidade,
do bem na sua mais ampla acepção, permitindo que a luz da mensagem do Cristo brilhe como diamante. Então, cabe a gente, talvez, refletir nesse momento. Se a mensagem do Cristo é o orvalho divino, onde ela está caindo em nós? Em nossas virtudes, no lírio, ou nos nossos vícios e apegos, na poeira que ainda está dentro do vaso? Então, a proposta do nosso encerramento é para que nós lavemos a nossa ânfora quando? Diariamente. Temos 11 meses ainda pela frente. Hoje é dia 1º de fevereiro. Podemos colocar nas nossas metas, hein? Ainda está valendo, hein? Gente, tá um calor aqui no Rio. Não sei como é que tá aí, não, mas aqui tá que tá. Lavar a ânfora do nosso íntimo diariamente. Primeiro passo: identificar o detrito, a sujidade. Que sentimento está azedando o meu dia hoje? É uma mágoa? Um julgamento? Identificar é o primeiro passo para começar a lavagem do vaso. Como é que começa a lavar? Com a água do perdão. Se alguém te ofendeu, não permita que essa impureza fique dentro da sua ânfora. O perdão, gente, não é para o outro. É a limpeza necessária para que a nossa alma não adoeça. Tem muita gente que fala assim: não vou perdoar, o outro nem merece o meu perdão. Fulano fez tão mal, não merece o meu perdão, mas você merece perdão. Porque a gente acha que o nosso perdão vai isentar o outro daquilo que ele fez. Não, isso não acontece. Cada um de nós é responsável pelas próprias atitudes e vai responder pelas atitudes. Agora, quando a gente perdoa, a gente se libera daquela carga emocional, da lembrança da mágoa, do ressentimento. Então, nos perdoarmos é um ato de au- perdoar é um ato de auto-amor a nós e ao outro, não importa. O outro vai arcar com o que fez. Você não está isentando o outro, não está dizendo que o que fez tá bom, tá tudo bem. Não é isso. Não é isso. Perdoar é deixar o outro ir entendendo que ele tem defeitos e nós também temos. Trocar o egoísmo velho pelo interesse alheio. Trocar nossas vantagens pessoais pelo bem comum. Às vezes está tão quente, não vou fazer a visita fraterna hoje não, está tão calor, está chovendo, está frio. A gente deixa o nosso local aconchegante para fazer algo em interesse do outro, doar para o outro. Sai de nós mesmos, da nossa zona de conforto, que é muito gostosa e quentinha, a gente conhece. Nem sempre é muito boa, mas a gente já conhece. Mas nada acontece na zona de conforto de crescimento e aprendizado. É preciso sair da nossa zona de conforto. Se está chovendo, se tá sol, se está frio, se está calor. A minha tarefa é ajudar, então eu vou lá e ajudo. Então, é trocar o egoísmo velho pelo interesse alheio. Nos pequenos exercícios, não é grande coisa, não. Jesus não espera de nós grandes transformações instantâneas. A natureza não dá saltos. O que que ele espera de nós? Que a gente faça o que esteja ao nosso alcance. Mas eu tenho certeza que nem isso a gente faz, viu? Tenho certeza absoluta, porque se fizéssemos, não estávamos aqui. Já estávamos em mundos superiores, mas estamos aqui ainda. Então, nem o que a gente pode, a gente faz. Pequenos gestos. Ceder a vez no trânsito, ouvir alguém com atenção plena, né? A gente está ouvindo alguém, mas está pensando em outra coisa. Preste atenção, olha para o outro, dá um ouvido amigo. Fazendo uma tarefa doméstica sem ninguém pedir. Pequenas, pequenos passos para trocar o egoísmo velho pelo interesse alheio. E manter o lírio alvo. Porque o lírio pode ficar sujo também, né? Se o lírio estiver debaixo da lama, ele fica sujo também. Manter o lírio alvo. Lembrando da lição do orvalho. Acontece uma situação difícil. Respira. Respira e bora decidir. Nessa situação,
Eu vou ser poeira lamacenta ou eu vou ser lírio? O que que eu quero ser nessa situação? Exercício para gente. 11 meses para a gente exercitar. A escolha que nós fizermos, a escolha reflexiva do ambiente, determina o brilho da nossa luz. E assim, meus irmãos, mesmo sem apresentação, esse foi o conteúdo que a gente preparou com muito carinho para todos nós refletirmos. Primeiro, né, para quem faz o estudo, claro, óbvio, e fica o convite. E se eu poderia encerrar com como se fosse uma oração que resume aqui a mensagem do Cristo nessa passagem, eu diria o seguinte: Senhor, ajuda-nos a lavar a ânfora do nosso coração, que a ferrugem do nosso egoísmo não azede as lições sublimes que recebemos, que saibamos ser recipientes limpos para o teu amor, transformando cada desafio em oportunidade de brilhar como diamantes em teu nome. Que a nossa boa vontade seja o sabão que purifica e a nossa fé, o elemento que sustenta a limpeza diária e contínua do nosso íntimo. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos.